Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Nova CPI instalada na Câmara vai apurar os prejuízos causados por obras inacabadas. Cobrar da Prefeitura que conclua essas obras, né, e resolva esse grave problema de obras que começam, não terminam. Vereadores começam a discutir emendas ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Eu acho que a gente tem feito discussões bastante produtivas, em que as pessoas hoje podem discutir, opinar, propor, e a gente está querendo avançar mais. E você vai conhecer o projeto que tenta aumentar a resistência de cavalos marinhos à poluição da Baía de Guanabara. Segundo os pesquisadores, o objetivo do projeto é fazer com que esses animais não desapareçam. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando das discussões para a elaboração do texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Vereadores e assessores da Prefeitura debateram as várias emendas apresentadas. O orçamento precisa ser aprovado até o início do recesso parlamentar de julho. Depois de várias audiências públicas para discutir as diretrizes orçamentárias para 2020, chegou a hora de se chegar ao texto final. Nesta terça-feira, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, presidida pela vereadora Rosa Fernandes, se reuniu com representantes da Prefeitura, vereadores e assessores para debater as emendas apresentadas. Alguns vereadores vieram pessoalmente defender as suas. Leandro Lira sugeriu que os gastos com a publicidade sejam separados dos gastos com editais e publicações oficiais. Tarcísio Mota apresentou emenda sobre o uso da reserva de contingência apenas para eventos excepcionais, como as enchentes. A questão foi discutida com o subsecretário do Orçamento Municipal, Carlos Eduardo Lima do Rego. Muitas emendas pediam mais transparência dos gastos da Prefeitura. E a gente sabe que não é prioridade passar transparência para a Câmara de todos os detalhes que a gente entende. Mas eu acho que a gente deveria dar um prazo para que essas coisas acontecessem, para que a modernização se instalasse no sentido de passar informação a quem deve acompanhar todo o orçamento da cidade. O vereador Raimon pediu mais visibilidade à Rio TV Câmara. Sugeriu que os programas sejam veiculados em canais comunitários. A tentativa de aprovar ali, e que nós conseguimos aprovar uma emenda nas ações da Câmara Municipal, é para a gente colocar uma nova meta, que é uma meta de elaboração das mídias que a TV Câmara usa ou virá usar quando for TV aberta, para que isso se penetre na cidade. Para que a cidade toda tenha, para que vá não só pelos canais da TV Câmara, mas que vá para os canais de TV comunitários, para os outros canais e, portanto, dispersar a informação. As emendas que não foram aprovadas pela comissão precisarão de 17 assinaturas para serem defendidas pelos autores no plenário. O orçamento de 2020 será definido antes do recesso de julho. Nós estamos avançando a cada ano com a equipe técnica da própria Câmara. Há uma evolução na participação dos assessores de orçamentos, da própria comissão, e eu acho que a gente tem feito discussões bastante produtivas,
em que as pessoas hoje podem discutir, opinar, propor, e a gente está querendo avançar mais, cada vez mais. E eu tenho ficado muito satisfeita exatamente com essa participação, porque antes só os vereadores podiam falar, os assessores não tinham voz, e a gente abriu isso para que todos pudessem participar. Está enriquecendo mais as nossas discussões. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria de 3 comissões e diversos vereadores. O projeto de lei, que teve o veto derrubado pelos vereadores, mantém a isenção da taxa de coleta domiciliar de lixo para residências populares e amplia a relação de isentos. O projeto concede isenção da taxa de coleta domiciliar para os imóveis residenciais cujo valor venal seja inferior a R$ 55 mil. É evidente que essa casa discutiu e entendeu a importância da retirada dessa taxa que foi criada pela primeira vez para todos aqueles que são isentos e de uma forma inusitada, e por essa razão essa casa teve a maioria dos votos favorável ao projeto. Portanto, não me resta outro caminho a não ser a rejeição do veto. Durante a sessão, o vereador Tarcísio Mota falou sobre a questão da transferência do COR, Centro de Operações Rio. Apenas para informar que nós retiramos o projeto de decreto legislativo da pauta da ordem do dia hoje, que o prefeito Marcelo Crivella, ouvindo os apelos do conjunto dos vereadores, da CPI das enchentes e com o intermédio do Dr. Carlos Eduardo, vereador, transferiu o COR da CEOP para o gabinete do prefeito. Então, aqui para fazer esse registro, o COR agora está num lugar mais coerente do que a Secretaria de Ordem Pública e esperamos que o COR seja fortalecido na sua missão. Esperamos que os encargos e toda a estrutura do COR sejam mantidos para o importante papel que o Centro de Operações e Resiliência, ou Centro de Operações Rio, como comumente nós chamamos, cumpra sua missão na cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que altera o regulamento de zoneamento na Rua Paraíso, no bairro de Santa Teresa, que estava na pauta da ordem do dia para ser votado, causou uma grande discussão. A Associação de Moradores de Santa Teresa, que é presidida pelo advogado Paulo Saad, mandou uma carta que eu li aqui na semana passada, dizendo que a Associação de Moradores é contrária à votação desse projeto, sem discussão com a comunidade de Santa Teresa. Foi feito, eu pedi por 7 sessões, foi feito um acordo entre o Tarcísio e o Tiago para ser adiado por 3 sessões, para que o Tiago recebesse a Associação de Moradores e conversasse. Eu conversei agora, antes de entrar no plenário, com o Paulo Saad, presidente da Associação de Moradores. Ele disse que tentou conversar com o Tiago, teve 3 vezes no gabinete do Tiago e ainda não conseguiu ter esse encontro com o Tiago. Ele pediu que novamente o projeto fosse adiado por 3 sessões até que haja essa conversa do vereador Tiago com a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa, a AMAST. E eu quero encaminhar aqui, pedindo adiamento por 3 sessões e anunciando que, se não for adiado, a bancada do PSOL vai votar contra o projeto. Ele está dizendo que eu não recebi a Associação de Moradores. Ela foi na sexta-feira no meu gabinete e eu realmente não estava. Estava fazendo visita externa em comunidade, vereador Renato Cinco. Hoje, ela chegou lá 12h30 e eu saí do meu gabinete 12h. Então, realmente, eu não tive a oportunidade de conversar com eles. Fizemos no Leblon, fizemos um brilhante projeto do vereador Wellington Dias em Campo Grande e estamos fazendo agora em Santa Teresa, região da cidade onde precisa de movimentar o comércio e aquela região, seja de qual for a maneira, turística ou não. Vereador. Então eu queria pedir muito a cada um dos colegas que votasse a favor desse projeto e com convicção, porque é um projeto que vai valer a pena para a cidade, principalmente para os moradores daquela região. Amanhã esse projeto retornará. A Câmara do Rio instalou nesta terça-feira mais uma CPI, a das obras inacabadas. A cidade tem atualmente mais de 130 obras paradas.
O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 4 bilhões de reais. A instalação ocorreu de forma rápida. O vereador Fernando William foi eleito presidente da CPI que vai investigar os prejuízos causados pelas obras inacabadas na cidade. O parlamentar Átila Alexandre Nunes vai ser o relator. Primeiro é fazer com que seja identificadas a prioridade dentro do orçamento do município para que, de fato, possa primeiro concluir as obras que estão em aberto e que têm grande impacto na vida do carioca, como é o caso da Transbrasil, que é aquele BRT que vai transportar 500 mil de pessoas e que até hoje não foi concluído, versus obras que não tinham nem começado e que a Prefeitura tomou a decisão de instalar, então há uma inversão de prioridade. E os outros dois com relação às denúncias de atraso de pagamento de fornecedores, o que também inviabiliza a conclusão dessas obras, e por último a utilização política de obras. A CPI vai continuar um trabalho que começou no ano passado com a Comissão Especial de Obras Inacabadas, também presidida pelo vereador Fernando William. Uma das prioridades será acompanhar as obras do BRT Transbrasil na Avenida Brasil, prevista para terminar no final deste ano. O trabalho da comissão especial pressionou o governo, etc. e tal, e as obras foram reiniciadas. Eu passo lá todos os dias, a minha impressão é que estão num ritmo que não é o ritmo ideal para ser inaugurada em dezembro, como é a previsão. E continua causando muitos problemas à população. De acordo com o Tribunal de Contas do município, a cidade possui 131 obras paralisadas. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 4 bilhões de reais. Verificar as diversas obras que o Tribunal de Contas constata que foram iniciadas e que estão suspensas, enfim, para cobrar da Prefeitura que conclua essas obras, e resolva esse grave problema de obras que começam, não terminam, não há responsabilidade. Aliás, é bom que fique claro, porque existe um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina que não se pode iniciar uma nova obra sem concluir a anterior. O que significa, portanto, que se a Prefeitura está cometendo esse equívoco, está levando o prefeito a cometer crime de responsabilidade fiscal. A próxima reunião está marcada para o dia 19 de junho. Os parlamentares convidaram um representante do Tribunal de Contas do município para prestar esclarecimentos. E você vai ver no próximo bloco. CPI dos camarotes decide ouvir presidente da Rio Tour. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A CPI dos camarotes ouviu nesta terça-feira o dono da empresa que ganhou a licitação de um espaço da prefeitura no Sambódromo. Além de promover uma cariação entre pessoas que já prestaram depoimento, a comissão vai ouvir o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. Os vereadores ouviram Washington e Sabrina Maia, pai e filha, sócios da empresa Caviar Festas e Eventos. A CPI investiga os leilões de camarotes no Sambódromo para o Carnaval 2019. A empresa arrematou o camarote 3 do Sambódromo, conhecido como Paddock Vem Pro Rio, um dia antes do início dos desfiles no Sambódromo. O espaço foi anunciado inicialmente por R$500 mil, mas acabou vendido por apenas R$22.500. O empresário Washington Maia disse que participou do leilão na sede da Rio Tour, na Barra da Tijuca, mas que não viu o presidente do órgão, Marcelo Alves, embora ele fizesse parte da comissão licitatória, segundo a vereadora Rosa Fernandes, presidente da CPI dos camarotes. O senhor Marcelo Alves não estava na mesa de leilão? Não, não estava na mesa de leilão, não. Quando é que comunicaram, então, ao senhor que aquele dia era o dia do leilão? Eu liguei e nós vimos que naquele dia era do leilão, porque saiu na internet. Saiu de manhã, já estava lá publicado. Os vereadores também quiseram saber como ele conseguiu decorar e preparar todo o camarote em apenas um dia, já que venceu o leilão na véspera do Carnaval. Tivemos um tempo muito curto para fazer. Tivemos problemas diversos, como vocês viram, das chuvas. A gente comprou o direito de um camarote que para funcionar 4 dias, e na realidade funcionou 2.
porque teve uma chuva muito grande e desmanchou o que já estava feito, a gente teve muitos problemas. E não tinha tempo hábil, a gente não tinha cozinha, não tínhamos cozinha lá, então nós tivemos que fazer mesas de frios, coisas que não deteriorassem. Fizemos um jantar para ser servido em rechô, porque o rechô mantém a temperatura, é um trabalho mais fizemos fora. Todos os encaminhamentos de decoração, de DJ, de infraestrutura já estavam sendo providenciados antes mesmo do leilão. Então, é um pouco confuso, é uma grande novidade esse tipo de informação e a gente vai precisar ainda ter uma série de esclarecimentos. Outro ponto que chamou a atenção dos vereadores foi o valor cobrado pelos ingressos, a partir de R$ 300, muito abaixo do que normalmente acontece, e a forma como eles foram vendidos. Vai muita gente na avenida procurar ingresso. Então os senhores vendem no ato? No ato. Ou seja, no ato, No ato. Em dinheiro vivo, é isso? O cartão, dinheiro vivo. Os senhores têm máquina de cartão? É, máquina de Vocês levam cartão. uma máquina do cartão? Máquina de cartão em nome da empresa, com tudo certinho, com conta que passou por lá, tudo certinho. Com relação à venda dos ingressos, né, por eles, na realidade, é uma sucessão de histórias também muito mal contadas, né? Ou seja, primeiro, valores apresentados ali, valores muito abaixo do que praticado por todos os camarotes. Segundo, ele menciona ali que há uma venda informal, ou seja, qualquer um que passasse ali no ato, enquanto eles estavam montando o camarote, poderia comprar com eles, ou seja, mostra uma informalidade realmente impressionante. E por último, existiam já empresas vendendo ingressos especificamente para esse camarote com mais de um mês de antecedência, quase 2 meses de antecedência. E ele menciona que não sabia de nada e que não tinha, inclusive, quando listava tudo que teria no camarote, que ele não tinha qualquer obrigação de entregar com tudo aquilo. Então, assim, é uma história mal contada atrás da outra. Para o vereador Tarcísio Mota, titular da CPI, o presidente da Riotur precisa ser convocado para dar explicações sobre o leilão do camarote Paddock Vem para o Rio. Eu saio daqui hoje tendo certeza de que a prefeitura foi absolutamente negligente com o bem público e, no final das contas, leiloou um outro camarote, que esse é um segundo camarote, tal do camarote Paddock, e a pessoa que comprou não sabia sequer que estava fazendo negócios com o poder público e aí não cumpriu nenhuma exigências, parece que não pagou imposto, não trouxe a comprovação disso. Acho que o senhor Marcelo Alves tem muito a que explicar aqui como é que esse processo se deu, porque não dá para ser assim a lidar com uma questão como essa. A vereadora Rosa Fernandes afirma que é preciso criar novas regras de controle e fiscalização dos leilões dos camarotes no Carnaval. Precisa se estabelecer regras, porque nós estamos lidando com o patrimônio público. É uma área da prefeitura, uma área da Riotur, não é uma área privada, é uma área pública. Então, regras precisam se estabelecer e precisam ser cumpridas. Combate à violência nas escolas é tema de leis aprovadas na Câmara do Rio. Evento nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto marca o 7º aniversário da Lei do Artistas de Rua. Proposta determina que projetos de obras públicas de valor superior a R$10 milhões sejam apresentados com antecedência à população. Projeto de lei obriga pet shops e clínicas veterinárias a transmitir imagens dos serviços pela internet. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, desembargador Cláudio de Melo Tavares. A poluição e a pesca predatória são uma ameaça aos cavalos marinhos presentes na Baía de Guanabara. Um grupo de biólogos luta para aumentar a resistência dessa espécie. No mês de comemorações do meio ambiente, a nossa equipe foi conhecer de perto o projeto Cavalos Marinhos, vencedor de 2 prêmios internacionais. Eles são coloridos, podem até mudar de cor. A cabeça é alongada, com filamentos que lembram a crina de um cavalo. Nadam com o corpo na vertical, movimentando rapidamente suas barbatanas. No fundo do mar, essas espécies podem ser confundidas com plantas marinhas e geralmente medem entre 15 e 18 centímetros. E o peso pode variar entre 50 e 100 gramas. Os cavalos marinhos escolhem águas de regiões de clima temperado e tropical para viver. Mas essas espécies sofrem com a pesca predatória e a destruição do seu habitat. Ele é uma mistura de todos os animais. Isso desperta muita curiosidade e traz assim,
característica muito importante para o animal por ser um animal bandeira, né? Essa curiosidade faz com que as pessoas queiram conhecer um pouquinho mais dele e queiram proteger o ambiente que ele está. E é uma espécie que é relativamente sensível, principalmente a poluentes agressivos, industriais. Então ele simplesmente some da área quando essa área está muito poluída. E mesmo ameaçado de extinção por causa do lixo e da pesca predatória, é possível achar cavalos marinhos aqui nesse cantinho da Praia da Urca. Segundo os pesquisadores, o objetivo do projeto é fazer com que esses animais não desapareçam. O projeto que pesquisa os cavalos marinhos em nosso litoral existe há 17 anos. Atualmente, o estudo dessa espécie de peixe acontece também nas águas da Baía de Guanabara e se expandiu para várias regiões do estado do Rio, como Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Paraty. Esse projeto, na verdade, assim, eu costumo falar que eu tenho muito prazer em trabalhar, porque o meu trabalho é como se fosse um hobby, né? A gente faz o que a gente gosta. Então é muito gostoso trabalhar, apesar de acordar cedo, né? Então, nossa rotina, a gente tem dois tipos. A rotina de laboratório, onde a gente faz pesquisa com cavalo marinho, que a gente coleta aqui na Baía de Guanabara, faz as pesquisas comportamentais, experimentais, e depois a gente traz eles de volta, né? E tem a pesquisa em campo, que a gente monitora os animais. Então, assim, o objetivo principal é conhecer um pouco dessa população que a gente tem aqui na Baía de Guanabara, ver se ela está aumentando, se está diminuindo, como é que funciona essa dinâmica desses animais que são ameaçados de extinção. A pesca de arrasto pode chegar a matar uma população inteirinha de até 200 cavalos marinhos. E a pesca para a venda desse tipo de peixe já é proibida por lei. Hoje existe uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que proíbe. Isso passou a ser crime ambiental. Então a gente orienta muitas pessoas para que elas, de fato, não comprem cavalo marinho, né, nas lojas, porque é proibida essa venda. O lixo jogado diariamente nas praias e que estão presentes também no fundo dos oceanos é inimigo das espécies marinhas. O grande problema hoje, eu acredito que é o lixo, de fato. E aí eu entro com um grande R, né? Repensar em tudo, no seu estilo de vida, no seu estilo de consumo, repensar em reciclar, porque a gente não pode continuar consumindo o que a gente consome de plástico, de resíduo de maneira indiscriminada. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.